Snaplage. Hoje o pessoal chama de Snap, a gente tem a mania de encurtando os nomes, né? Ou silagem de espigas. Ela é uma silagem feita com a planta de milho, no mesmo ponto do grão úmido. Quando o grão está na linha negra, né, tem um pontinho preto que é indicativo de que o grão atingiu a maturidade fisiológica e depositou todo o amido que ele geneticamente foi condicionado a depositar. Só que a diferença, né, é que em vez de você só colher o grão, você vai colher a espiga toda. Fala, ouvintes do Mais Rumen Podcast, meu nome é Bruno Emanuel Barreta, eu sou estudante de Medicina Veterinária aqui do CAV, da UDESC, de Lages, Santa Catarina, e sou também host do Mais Rumen Podcast. Espero que vocês aproveitem muito o episódio, não deixem de curtir, compartilhar com seus amigos, eventualmente comentar o que vocês mais gostaram, e agora também a gente tem a nossa comunidade Mais Rumen. A inscrição é gratuita e o link para a sua inscrição está aqui na descrição. Aproveitem muito o episódio, fiquem agora com a gravação. No episódio de hoje eu vou conversar com o Gustavo Salvati, a gente vai falar sobre silagem de espiga ou Snaplage. Gustavo, seja bem-vindo ao Mais Rumen Podcast. Olá, Bruno, obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar aqui hoje, compartilhar um pouco que a gente sabe e aprender aí também com você nas discussões que eventualmente possam aparecer. Parabéns aí pela iniciativa e coragem de criar esse podcast para difundir conhecimento. Isso aí é crucial. Eu acho que hoje esse tipo de iniciativa tem democratizado o conhecimento, tem feito a extensão que por hora e antes no Brasil era tão complicado, né, fazer extensão, que é a divulgação do conhecimento. Hoje eu acho que a internet permitiu democratizar isso através de pessoas como você que está fazendo esse trabalho aí. Então, parabéns aí e estou à disposição, cara, para contribuir hoje aí com o que a gente sabe. Obrigado, Gustavo. O papo já estava bem bom aqui antes de a gente apertar no play aqui da gravação e a gente se propôs a falar de Snaplage hoje, que é um tema que é muito pouco falado até na universidade, e já pegando esse gancho do que tu falou, esse é o objetivo mesmo do podcast aqui, Gustavo, é evitar que tanto conhecimento fique preso pelos muros das universidades, dos centros de pesquisa. Enfim, você é uma pessoa que veio da academia também, então vai ser muito bom conversar contigo e falar sobre esse tema. Mas antes, Gustavo, eu queria que você contasse um pouco da tua carreira aqui para os ouvintes, para quem ainda não te conhece. Enfim, quando é que foi a vez que o Gustavo viu uma vaca pela primeira vez, até onde está o Gustavo hoje, que me contou há uns segundos atrás que estava no mesmo dia hoje fazendo uma consultoria aí numa das maiores fazendas de gado de leite do país. Fique à vontade, Gustavo. Bruno, eu sou natural, cara, numa cidade pequenininha de Minas, que chama Coronel Pacheco, tem 3.000 habitantes. Não nasci lá, eu fui só na cidade maior a nascer, que chama Juiz de Fora, que é uma cidade mais referência, né, que tem mais de 500.000 habitantes. Meu pai, nossa família, né, tem uma propriedade pequena que fica no interior do estado do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, fica bem na divisa, numa cidade chamada Bom Jesus do Itabapoana. E ali foi onde eu aprendi, né, gostar de vaca, sempre acompanhando meu pai. Meu pai é técnico agrícola, então na minha infância, sempre a gente estava lá no sítio, né, nos feriados, férias, finais de semana que podiam, porque é um pouco longe de Coronel Pacheco, né, mas ali que eu aprendi a gostar, com meu pai, cara, que é minha maior referência, meu maior ídolo. E meu pai, tanto meu pai quanto a minha mãe, os dois trabalham na Embrapa Gado de Leite, ali nessa cidade que chama Coronel Pacheco. O centro experimental da Embrapa é em Coronel Pacheco, a sede fica em Juiz de Fora, mas o centro experimental é lá. E a gente foi criado ali dentro da fazenda, cara. Eu morei ali até os meus 12 anos, eu só saí dali para ir para a cidade grande para estudar.
né? Inicialmente eu pegava van, saía 4h50, 5 horas da manhã dali, para ir estudar e voltar 2h30, 3 horas da tarde. Só que aí foi ficando muito cansativo essa rotina. Meu pai optou da gente morar em Juiz de Fora e só ir para ali no final de semana. Só que eu sempre acompanhei meu pai, cara. Meu pai mudou de função lá dentro da Embrapa, ele virou analista, né, que é cargo de nível superior, e a função do meu pai era receber produtores de leite, alunos de zootecnia, veterinária, agronomia ou próprios consultores e apresentar os dois sistemas de produção que tem lá dentro, o gado holandês confinado, 100% confinado, e o gado girolando, que era semi-confinado, né, com pastejo, né, e em alguns momentos do ano suplementação. E ele que organizava os cursos também, ele era o gestor, né? Vai ter um curso de pecuária intensiva de leite que é uma semana, ele que organizava, os palestrantes, tudo. E eu tive o privilégio de assistir tudo isso aí de graça, né, acompanhando ele, e fui aprendendo direto dele e das pessoas que ali davam palestra, né? Então, mas aí eu passei para Lavras, para a Universidade Federal de Lavras, e ali eu já mudei minha cabeça. Eu falei, cara, daqui para frente eu não quero fazer nenhum estágio aqui na Embrapa, como eu nunca fiz. E eu quero conseguir as coisas por mim mesmo. Eu não quero que ninguém diga que eu cheguei onde eu cheguei por facilidades que meu pai proporcionou. Cheguei onde eu cheguei por causa dele, sim, como inspiração de caráter, como inspiração de conhecimento, mas não por ele facilitar algo para mim, assim, no sentido de usar o network dele em favor de mim. Então eu construí minha própria história e eu queria isso. E aí eu fui para Lavras, sem saber que lá tinha uma das maiores referências de nutrição de gado de leite, que é o professor Marcos Neves Pereira. O pessoal conhece ele como Kiko. Já entrei lá, cara, já falei, não, eu quero entrar nesse grupo de estudo, que é o grupo do leite. E aí eu me ingressei no grupo do leite. Dentro do grupo do leite eu exerci várias funções. Fui diretor de eventos, fui bolsista de iniciação científica do professor Marcos, fui monitor da disciplina de gado de leite e presidente do grupo de estudo. E foi muito importante, cara, que nesses cargos, né, principalmente presidente do grupo, eu tive que tomar decisões muito difíceis e também que não agradava todo mundo. E eu tinha apenas 21 anos, né? Então eu sofri muito, mas mostrou que eu tinha muito espaço para melhora, para aprender novas habilidades, além da parte técnica. Tá? Dediquei demais com a fase da minha vida, assim, cara, que como eu convivi muito ali na Embrapa com pesquisadores, meu pai falava assim, a chance de você vencer na vida é fazer mestrado, doutorado, era o que ele tinha de passar para mim. Então eu brinco que eu fui um dos poucos, pelo menos o único que eu conheci até hoje, que entrei já no primeiro dia de aula e sabia que eu queria fazer um mestrado. Eu tinha isso aí muito fixo. Então, tudo que eu podia fazer para conseguir isso, eu ia atrás. Resumos, monitorias, fui monitor, igual conforme falei, de gado de leite, mas também de nutrição de ruminantes. Pesquisa, eu estava em todas. Então, assim, eu abdiquei, cara, quase todas as minhas férias, basicamente todas as minhas férias, vários feriados, né? Eu morava relativamente não muito longe, era 280 quilômetros, eu ia em casa muito pouco. Eu tinha condição de ir, mas não ia, eu estava ali. E dei meu máximo, cara, e colhi o resultado. Então aí eu fui pro mestrado, fiz ali com ele, aprendi muito. Ali o mestrado na Universidade Federal de Lavras foi muito bom. E aí eu falei, cara, agora eu preciso mudar de área. Eu venci isso aqui, essa etapa, né? Minha pesquisa me projetou muito. Eu fui o primeiro aluno do professor Marcos a publicar no Journal of Dairy Science. Aluno do mestrado, tá? Só corrigindo isso, né? Teve outros alunos, cara que foi no doutorado até então, o cara que ia pro doutorado sanduíche, os outros dois que tinham publicado. E o meu não. Eu fiz a pesquisa ali, escrevi, e aí isso aí, cara, foi para mim uma chave de ouro. Parecia que eu tinha deixado um legado ali, tinha cumprido o meu dever. E aí eu consegui uma posição, cara, para ser... O cargo chama Research Scholar, é como se fosse um pesquisador convidado, ou um pesquisador estagiário na Universidade de Wisconsin, em Madison. Um amigo meu de República conseguiu isso lá para mim. Eu era bem remunerado.
Cara, fui para lá e fiquei um ano lá, na principal universidade de gado de leite do mundo, uma das, e comecei a mexer direcionadamente com silagem. Então, o meu projeto era fazer um levantamento. Eu visitei 70 fazendas aproximadamente em 4 estados. Eu tinha que dirigir, coletar amostra e me virar no inglês. Então, foi uma experiência, cara. Na época eu tinha o quê? Tava com 24 anos de idade. Então, foi fantástico, cara. Aprendi muito e meu intuito de ir para lá, Bruno, era ver se eu queria fazer o doutorado lá. Melhorar meu inglês, ter uma experiência internacional no currículo, que para mim isso era crucial, mas saber se eu ia fazer o doutorado lá. Cara, foi fantástico, né? Aprendi muito, fiz disciplinas lá na universidade, consegui publicações que eram importantes para o meu currículo. Tem 2 artigos lá com o pessoal, um como primeiro autor e outro como segundo, terceiro autor. E ali, cara, eu voltei para o Brasil. Na época, eu prestei o doutorado, mas não queria ficar lá. E aí a Dilma, foi o período do impeachment da Dilma, 2014, 2015, cortaram as bolsas também, e aí não ia ter mais bolsa pelo Brasil. E aí não tinha vaga com bolsa de lá. E eu também já não queria, cara. Para mim, eu comecei a ficar muito triste lá, o frio, o fotoperíodo, o inverno é muito mais curto, os hábitos, e ali eu falei, cara, não, para mim, se for para eu ficar triste aqui, eu não quero ficar aqui, não. Eu não preciso, eu cheguei assim numa clareza, eu falei, eu não preciso disso aqui para me certificar que eu sou um cara bom. Porque antes, para mim, só se eu tivesse o doutorado fora, eu entendi que era só isso que poderia preencher a lacuna que eu mesmo criei para mim. Eu falei, não, cara, eu estudo mais que esses caras, eu vi que tinha cara lá que não... Os caras não eram tão bons assim, eles tinham mais oportunidade, mais chance de fazer coisa boa de uma maneira muito fácil, né? Eu lembro lá que os experimentos dos caras não tinham... Eles não tiravam leite, eles não tratavam de vaca, não tinham que raspar curral, repor cama, tudo que eu fiz aqui no Brasil, né? Os caras iam lá só coletar, locar a vaca, pesar a vaca, coletar sangue. E é basicamente nos dias de coleta. Até leite, os funcionários lá da universidade coletavam para os caras. Então, pelo menos na universidade que eu fui, tá, pessoal? Não quero dizer que seja a realidade de todos os Estados Unidos. Eu falei, cara, hoje o artigo tá aí, é só eu agarrar ali no artigo e eu quero pelo menos ter uma condição de vida melhor. E eu vi uma coisa também muito importante também que me ajudou nessa decisão. Cara, faz sentido eu fazer o doutorado aqui se eu quiser trabalhar aqui. Entendeu? Porque senão eu vou ficar 4 anos esquecido lá no Brasil, sem evento, sem aparecer, sem nada. E você pode ver que a maioria dos caras que fizeram doutorado lá ficaram para lá. Tem exceções, tá? Não estou generalizando. Mas muito poucos voltaram para lá. Por causa de oportunidade. Eu falei, cara, eu tenho uma coisa, eu gosto aqui dos Estados Unidos, de vir aqui ver fazenda, mas morar aqui não, cara, eu amo o Brasil. Eu até brigava com a turma lá, porque os caras, tinha gente lá brasileira que falava mal do Brasil. Porque lá não funciona. Eu falei, cara, beleza. Mas é muito fácil vir pra cá e tampar pedra lá. Outra coisa é você vir pra cá e transformar lá. Eu tinha um pouco dessa visão, sabe? Eu falei, não, vou aprender e vou voltar. E foi o que eu fiz. Na época, eu tinha passado também no doutorado no INRA, na França, só que era só para mexer com matemática, estatística, modelagem. Eu falei, não, eu quero um negócio mais aplicado. E aí eu peguei esse conhecimento que eu aprendi lá, que foi muito bom, e fui fazer pesquisa aqui no Brasil, vim para Exalc, em Piracicaba, até onde eu tenho um apartamento aqui hoje, estou aqui. Eu tenho uma semana do meu mês que eu passo aqui, atendendo clientes. E aqui, cara, eu fiz as pesquisas que eu tinha vontade de fazer. Vim trabalhar com o professor Núcio, que é uma referência em silagem, e tinha vaca de leite aqui também. E eu quis juntar os dois. Falei, professor, tem pesquisa nenhuma estudando configuração de automotriz para silagem que gera o melhor desempenho da vaca de leite. E eu queria juntar essas duas coisas, processamento de grão, estudando aí qual que é o melhor ajuste da máquina para processar o nosso grão de endosperma vítreo, para gerar mais desempenho nas vacas e minimizar a perda de amido nas fezes.
E aí eu peguei, ele me deu muita oportunidade, ele me deixou muito livre, sabe, para eu fazer essa pesquisa, e veio o meu melhor amigo comigo, que é o William, que é meu sócio na Track and Field. Ele me influenciou a vir para cá e falou: tô indo para lá, e aí? Você vai para os Estados Unidos, vai tentar lá, vai para a França? Eu falei: não, cara, eu acho que eu vou lá com você. E aí vim com ele, cara, e começamos aqui. Foi até bom ver os dois, e a gente tem o mesmo ritmo de trabalho, que a gente trabalhou no mesmo grupo de estudo lá em Lavras. A gente sabia fazer tudo já. Assim, Lavras foi muito bom pra gente nesse sentido, sabe, Bruno? A gente sabia delinear o experimento, né, blocar as vacas, sabia o que coletar, como analisar, como congelar ou armazenar, né? Como rodar a estatística, como montar as tabelas, como escrever em inglês. Então, assim, a gente estava pronto. Nesse mesmo momento, o professor Núcio era diretor da Exalc, diretor-geral, e ele não tinha tempo para dar esse suporte. Ele tinha um recurso financeiro de projetos, tinha as vacas e deu liberdade total, cara. E aí a gente fez o que a gente quis. Claro, com os desafios, né, de maquinário, às vezes aqui, pessoas, que era mais difícil aqui, mas executamos tudo que a gente teve vontade de fazer. E outra, o professor aqui deu muita oportunidade para a gente dar palestra. Então, depois que ele sentiu muita confiança na gente, cara, aí o nosso nome foi crescendo, as pessoas conhecendo a gente. E a gente organizou 2 eventos internacionais aqui em Piracicaba. Eu fiquei ponto de patrocínios. Isso foi muito bom, porque eu conheci muita gente de empresa. A maioria das pessoas, não vou mexer com isso, não, que dá trabalho. Falei, cara, isso aqui é oportunidade, cara. Vai ter 20 empresas aqui no evento, as 20 vão me conhecer. E o evento nosso era todo em inglês, cara. Mesmo que tenha brasileiro, tinha que falar inglês. O professor Núcio era muito categórico com isso. Cara, e os caras com medo. Por exemplo, apresentar oralmente lá uma palestra, né, dos dados, era praticamente só falar: eu quero que o nosso resumo da comissão organizadora entraria, né? E ninguém queria, cara. Eu aproveitei, cara. Desde que eu cheguei aqui, eu falei: não, pode pôr meu nome. Foi um baita desafio. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Foi até antes de eu passar no doutorado. Ou estava recém-passado, não lembro. Cara, e foi o evento mundial da silagem aqui em Piracicaba. E eu topei esse desafio, cara. Foram 15 minutos. Eu treinei muito mesmo, estava indo fora. Foi a primeira palestra que eu fiz em inglês. Mas, cara, o quanto que eu colhi de frutos disso aí não tá no script, entendeu? E aí o próximo evento foi de novo. E aí foi, cara. E nesse meio tempo, quando chegou na metade aí, cara, do doutorado, eu comecei a sentir vontade de fazer outras coisas. Eu já tinha feito minhas coisas, eu estava escrevendo ou analisando no laboratório. Aí eu juntei com um amigo meu, um outro amigo, criamos uma empresa chamada Sistec Feeder. E fomos, na época, em Embrapa, tinha um concurso de ideias chamado Ideas for Milk, que eles tinham lançado. Aí eu chamei esse amigo meu: vamos participar disso aí, cara? Ele falou: mas o que a gente vai criar aí? Vamos... Foi até a ideia dele, cara. Não tem nada que monitora consumo de ração em bezerrinha na casinha. Só tem um balde. Vamos criar uma solução para isso, que o cara não tem que pôr ração todo dia, um coxo aí mais inteligente, que caiba aí 10 quilos de ração, que não estraga a ração e que meça ainda o consumo, porque o consumo é importante para ditar o momento de tirar o leite. Se caiu o consumo é porque a bezerra pode estar doente. Em fazenda tem bezerra que fica sem ração e ninguém vê. E aí a gente começou, chamei meu irmão, que é da área de TI, colocou um sensor de distância lá que media quanto de ração ela estava baixando dentro do coxo. E aí, considerando a densidade da ração, o volume do coxo, a gente tinha uma estimativa. Esse aí foi o primeiro protótipo nosso, né? Aí nós ficamos em segundo lugar, cara. Ganhamos a etapa de Juiz de Fora, ficamos em segundo lugar nacional, isso era 2016. Em 2017, a gente fez uma casinha completa com célula de carga e ganhamos um prêmio no Brasil. Em 2018, a gente ganhou um prêmio na França e eu tocando o doutorado junto, cara. E eu era muito dedicado no doutorado. Assim, eu acho que eu fui o aluno que fez mais disciplina aqui. Fiz 96 créditos, o mínimo era 48.
né? Eu tinha muita vontade de aprender. E como a nossa rotina aqui era muito pesada, Bruno, a gente tinha que, cara, 4 vezes da semana, 4 a 5 vezes, tá? Tirar leite de manhã, tirar leite de tarde, o grupo era pequeno, né? Tratar das vacas, arrumar a cama, raspar curral. E final de semana eu trabalhava 2 para folgar um, cara. Pra você ter ideia, aí foi 3 anos e meio assim. E, cara, eu perdi 16 quilos de peso, né? E era batidão mesmo. Então, assim, cara, foi além de trabalhar estudando. E aí aquela, né? Carro apertado que anda e mexendo com esse negócio das startups também, não podia deixar aqui espaço para as pessoas comentar, tá fazendo outra coisa, tá deixando isso aqui de lado. Não, eu sempre fiz mais para não dar espaço para conversa, né? E beleza, e deu certo. Na hora que foi a qualificação minha, eu provei de primeira, não tomei pau, passei de primeira. E aí, cara, eu acabei o doutorado, tive a honra de receber um prêmio, a minha tese ganhou um prêmio melhor do Brasil. E eu fiquei muito feliz, cara, porque a ideia foi minha, sabe? Então isso aí, para mim, foi uma chancela. Publiquei no Dairy Science de novo, que é a maior revista da nossa área. E aí, cara, abriu oportunidades, né, na área da silagem, que eu era mais na área de nutrição de gado de leite, e foi abrindo oportunidade na área de silagem. E eu consegui um investimento de R$200 mil da Fundação de São Paulo para o meu projeto de tecnologia. E aí eu tinha que fazer um experimento aqui para validar os equipamentos nossos. Aí a gente fez, começou em 2019, terminou em 2020. Aí estourou a pandemia, cara. E tinha que tocar o negócio, fizemos. Concomitantemente com isso, eu comecei a dar consultoria para o gado de corte. E aí foi também um outro desafio, né, cara, na área de silagem, né? Então, a primeira consultoria minha foi com o Snap. O Claudinho da Naviraí, indicação do professor Flávio aqui. Falei, Claudinho, cara, eu conheço a turma da New Holland, que foram os caras que me ajudaram a fazer meu experimento. Eu até pulei essa parte, né, que eu tive lá na AgriShow, achar alguém que tinha uma automotriz para emprestar aqui. Tive que tomar vários nãos, mas teve um cara lá que é o Roberto Jonker, que é um grande amigo, que trabalha na New Holland, que é zootecnista, se solidarizou com o meu projeto e a gente fez a primeira silagem de milho colhida com automotriz da história da Exalc. E hoje já tem outras, né? Mas foi a primeira, foi a gente que fez. Mas voltando lá, né? Eu falei com o Claudinho, né? Que é um dos donos lá da Chácara Naviraí. E falei, cara, eu entendo bastante silagem, o que tem que ser feito. Conheço os caras que entendem da máquina, tenho noção da máquina. Ele falou, eu sei, Gustavo, mas não tem ninguém que sabe mais que você. Então, você é o melhor que nós temos aqui que vai ligar essas pontas. Então, eu falei, beleza, cara, você vai me dar essa oportunidade, eu tô aí. E pulei, comecei aprendendo, cara, aprendendo a tentativa e erro. E aí o Claudinho foi um cara excepcional, porque eu fiz um bom trabalho, ele me indicou para outros. E aí eu comecei na consultoria com o gado de corte e tocando concomitantemente a minha empresa de tecnologia. Nesse meio tempo, depois que no final de 2020, cara, a gente publicou no Dairy Science a validação do equipamento. Não foi um artigo, foi um resumo no evento deles lá, o ADSA. Mas aí eu consegui vender 20 equipamentos, fiz o pitch de vendas para Cargill, vendi 20 equipamentos para Cargill, que alocou lá na Colorado. E aí eu entrei em outro desafio, cara. Puta merda, joguei o chapéu do outro lado do muro e eu falei, agora eu tenho que buscar. Meu sócio, cara, será que nós damos conta? Eu falei, cara, eu não quero nem ter a dúvida se a gente vai dar ou não vai dar conta. É a chance que a gente exige para isso vai dar certo. Vamos estar na maior fazenda do Brasil, maior empresa do mundo, pagando isso aí. E é assim, cara, a gente faz as coisas também sem pensar, né? Algumas coisas, né? Mas tem hora que tem que ser assim. E, claro, tem custos extras que você não imagina, que eu não pus no orçamento. No fim do dia, eu estava investindo muito no projeto, porque o valor que a Cargill pagou cobriu inicialmente o projeto, mas como eu tinha um ano para dar suporte,
E aí eu comecei a não cobrir mais aquele valor que eu vendi, entendeu? E eu estava melhorando o produto e naquela esperança, Bruno, cara, aqui eu trago um investidor, ele vai ver esse produto aqui vai dar certo. Teve 2 visitas de investidores lá, um chegou muito perto, era o cara para investir na gente, porque é o que a gente chama de smart money no mundo das startups. É aquele cara, como se imagina você precisando de um cara para investir no seu podcast. Você tem um cara que tem o dinheiro e que é o dono do flow. O cara sabe o caminho já para você, entendeu? É um cara que vai agregar muito mais do que eu chegar com você, te dar o dinheiro e faz e ficar te cobrando, né? Se você tem um cara que tem um caminho e existia esse cara, só que chegou no finalzinho da negociação, cara, o cara apareceu uma oportunidade para ele atender a John Deere nos Estados Unidos e no Canadá, dentro do ramo que ele já domina de ponta a ponta. Ele falou: não dá para eu perder isso aqui, não desistam, o projeto de vocês é bom, tal. A gente já tinha outros produtos no portfólio também, sabe, cara? Mas não deu, cara. E aí, antes dessas vendas, tudo, né, eu esqueci de falar, em 2020, quando eu fiz a primeira consultoria minha, eu já tinha criado a Track and Feed com outro amigo meu, que é o William, né, que veio fazer o doutorado comigo. Já na expectativa, falei: William, a gente gosta de ensinar, cara, vamos divulgar as coisas na internet. E começou com a maneira incipiente, mas eu fui tocando os dois juntos. E quando veio esse momento difícil da empresa minha de tecnologia, que não teve investimento, e a relação entre os sócios se desgastou, porque foi um nível de pressão tão grande lá na Fazenda Colorado, fazer as coisas, tudo, que não veio o investidor, cara, não tinha mais por que a gente tá tocando aquilo. Pandemia, todo mundo também desacreditado para investir. Eu falei: cara, não dá mais para mexer com isso. E aí eu fui a fundo na Track and Feed e ela que me salvou, cara, porque assim, ela me realocou no mercado, teve o lançamento do NRC 2021, eu caí para dentro estudando, me chamaram para ajudar a traduzir o livro para português, eu sou de alguns capítulos eu ajudei. E aí eu comecei a dar muito treinamento na área disso, né? E a gente foi crescendo a página, gerando muito conteúdo, fazendo muita live. Lancei o treinamento nutricionista Gado de Leite, que foi um sucesso. Tivemos mais de 100 alunos na primeira turma. Relançamos agora um de silagem e outro, uma mentoria, também foi sucesso. Fizemos evento presencial, o Outliers, que é um evento mais de carreira, planejamento de carreira, junto com o Eduardo Valias também, que foi um sucesso aqui em Piracicaba. E a gente foi se reinventando, cara, e criamos um equipamento para avaliar, na verdade, para avaliar processamento de grãos e uma sonda para avaliar a densidade de silo, estimar estoque. Começamos a comercializar pela internet, então chegando até onde a gente está hoje. Então, assim, foi uma trajetória que eu me orgulho muito. Teve coisas que foram planejadas, outras não, mas sempre com aquele intuito assim, cara, se eu for deixar uma mensagem aqui para quem está ouvindo, eu sempre quis dar o meu máximo em tudo que eu fiz, para depois, se não deu certo, eu não ter arrependimento. Teve muito, a sua empresa de tecnologia não deu certo. Cara, não deu. Eu não fiz ela ficar grande, mas eu fui até o fim, cara. Meu pai botou recurso, eu botei todo o meu recurso para patente, para tudo, cara. A gente não deixou de fazer nada. Eu dei all-in naquilo ali e, cara, consegui algumas vitórias, algumas coisas que eu acho que é difícil, né? Alguém ter... se alguém tentou e chegou nesse ponto que a gente chegou, talvez mais um tempinho poderia dar certo ou não, não sei. Mas eu fiz meu máximo junto com a equipe, né? Não só eu, né? A equipe foi importantíssima, meu irmão, o meu sócio e os outros sócios também. E eu tive que aprender muito, cara. Eu li bastante de empreendedorismo, eu sofri com aquilo, eu criei uma musculatura muito grande para aguentar a pancada. E aí eu acho que com certeza isso foi importante para depois o que a gente veio na sequência, que a gente faz hoje, ter mais coragem e continuar no empreendedorismo aí. Mas, resumidamente, é isso aí. Que legal, Gustavo. Eu acho que se alguém escutou até aqui e não tirou nenhum insight dessa
relato da tua carreira, eu acho que tá errado. Alguma coisa tá errada, é melhor essa pessoa parar o episódio aqui, começar no minuto 00 lá de novo, escutar de novo, porque eu fui anotando algumas coisas aqui que, enfim, ficaram nítidas na tua fala, mas é a importância do estágio desde o começo da faculdade, a importância dos grupos de pesquisa, a importância do intercâmbio, desse network que você teve lá fora, a gestão de tempo, depois na pós-graduação e vários outros projetos sendo gerenciados ao mesmo tempo, o smart money, quando que é a hora de você pegar um investimento externo, quando que não é, quando que é a hora de fazer um pitch, qual a maturidade das empresas que você foi formando. Então, acho que a gente abrangeu bem as coisas aí e você contou um pouco da tua história. E até falando, pegando esse gancho dos Estados Unidos, com o tema Snapplet, que a gente vai falar aqui, eu acredito que lá seja um alimento que ele já está há muito mais tempo no mercado, talvez algumas décadas já, enquanto aqui no Brasil, talvez você tenha se consolidado e também como um dos pioneiros a falar, a entender, a pesquisar sobre o assunto. E a gente poderia começar primeiro definindo já o que é o Snapplet, se ele é um alimento volumoso, é concentrado. Eu acho que esse é um start aqui para nossa conversa. Com certeza, Bruno, e assim, primeiramente, né, o Snap, ele é uma fonte de concentrado energética. Via de regra, ele vai ter mais de 50% de amido, né, então não tem como ele não ser uma fonte energética, né, vamos dizer assim, né, ele tem muito mais amido do que fibra ou qualquer outro nutriente, né. E como você disse, cara, a primeira vez que eu vi foi quando eu estava lá em 2014. O meu orientador lá, o Rain Shaver, mostrou para mim. Eu olhei, achei que era um grão úmido. Ele, na época, eu não entendia muito bem o inglês dele, então eu não entendi o conceito por trás, né, que eu vou explicar na sequência. Mas ele falou Snapplet, e eu vi aquilo, falei, caramba, que raio é esse aqui, né? E ele tinha feito uma pesquisa com o Snap, comparando Snap com grão úmido, né? E na pesquisa dele o Snap tinha até dado um resultado melhor que o grão úmido para vacas de leite. Só que tem muita discussão, né? É importante ter isso também, que é o senso crítico para avaliar o trabalho. O grão úmido não foi tão bem feito, sabe? O grão úmido foi feito com a umidade, se eu não me engano, de 25% de umidade, e para o grão úmido fermentar legal tinha que ser acima de 30%. Se eu não me engano, então, assim, muita gente discute aquele resultado, mas, assim, foi a primeira vez que eu ouvi falar, né, esse trabalho. Eu acho que, agora eu não me recordo qual ano que ele foi publicado, mas quando eu tinha chegado lá, ele tinha acabado de ser publicado, sabe, ele era 2013, se eu não me engano, e aí, beleza, cara, voltei pro Brasil, não vi uma operação de Snap lá nos Estados Unidos, não vi, eu vi o silo pronto. Voltei pro Brasil, cara, e começou esse burburinho quando eu tava aqui em Piracicaba. E às vezes aí são as oportunidades, né, cara? Eu já tava tocando esse projeto meu com silagem de milho, e tinha um menino aqui na pós-graduação que pegou para falar. A gente, como eu já tinha construído esse relacionamento prévio com a New Holland, ele estava muito animado a fazer uma pesquisa com o Snap e tal. E aí, cara, eu falei, caramba, bicho, se eu pudesse, eu pegava esse projeto para mim também. E o cara aqui, que estava aqui, ele foi fazer um projeto com o Snap, fez lá no Mato Grosso, só que a colheita, ele não conhecia muito, a gente não conhecia, na verdade, né? Eu não fui lá, mas o Snap não ficou muito bem feito, talvez pelo ponto de colheita, e aí não deu aquele resultado que a gente esperava, sabe? E eu fiquei até sentido, falei, cara, isso aí poderia ser um negócio que ia promover esse moleque, né? E que pena que deu errado, e eu, no lugar dele, tentaria fazer outro, tentaria de qualquer jeito, cara, porque eu acho que era um tema que estava muito forte naquela época, estava entrando no Brasil, e aí foram vindo outros professores fazendo pesquisa com o Snap, né? E aí depois o nosso grupo também fez bastante coisa. Isso foi em que ano, Gustavo? Isso era 2017, 2018, cara. E não estava sendo muito. Estava começando o pessoal a cogitar a fazer. E
Mas conceituando, né? Aqui que é o snap, né, pessoal? O Snaplage, hoje o pessoal chama de snap, a gente tem a mania de encurtando os nomes, né? Ou silagem de espigas. Ela é uma silagem feita com a planta de milho, no mesmo ponto do grão úmido, quando o grão está na linha negra, né, tem um pontinho preto que é indicativo de que o grão atingiu a maturidade fisiológica e depositou todo o amido que ele geneticamente foi condicionado a depositar. Só que a diferença, né, é que em vez de você só colher o grão, você vai colher a espiga toda. E a máquina é diferente. A máquina que colhe grão úmido ou milho seco são as mesmas máquinas. É uma colhedora de milho seco que vai colher e ela tem um desafio para debulhar esse grão, tá? Ela tem um desafio quando ele é muito úmido, né? Quanto mais úmido, mais desafio. Então é muito difícil a gente achar prestador de serviço para o grão úmido, tá, Bruno? Quando consegue colher, cai num transbordo, esse transbordo leva para o silo, lá no silo tem um moinho de rolo que moe e joga para dentro do silo. Ou seja, tem duas operações, né? A colheita e o processamento de grãos, contando que o transporte vai ter, inerentemente, vai ter que ter transporte, né? Então você tem colheita e processamento de grãos. O Snap, o que ele foi pensado? Vamos pegar a máquina de colher forragem mesmo, a automotriz que colhe forragem, uma forrageira, arrancar a frente dela, a plataforma dela, de colher a forragem, e pôr a plataforma que colha grão. Tá? Então, eles fizeram isso, juntaram essas duas, a plataforma despigadora, né, que chama, e acoplou ela na colhedora forrageira. Qual que é o intuito? Cara, a plataforma colhe a espiga e o chassi da máquina forrageira, com o seu jogo de facas e com o crack, quebra o grão e processa essa fibra. Então, primeira vantagem do Snap, né? Ele faz duas operações em uma, ele colhe e já processa. Então, isso aí já te dá uma vantagem operacional, tá? Enquanto lá você tem, no grão úmido, você tem duas chances de dar pau, você tem duas máquinas independentes podendo dar pau, ali você só tem uma, né? E que já faz tudo de uma vez para você. Bom, essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é que para o bovino de corte em confinamento, consegue aí, os experimentos têm mostrado, se você tem um manejo no confinamento muito bom, que o Snap consegue fazer a função de fibra fisicamente efetiva e fornecer quase todo o amido da dieta. Então ele é 2 alimentos em um, pro bovino de corte em terminação, tá? E já foi feito aí, está numa revisão de literatura feita pelo professor João da UEM, que ele fez uma dieta com só Snap como fonte de amido e fibra, e aí tinha também, né, a fonte, o premix mineral, vitamínico e com proteína, uma fonte proteica, e uma outra dieta que teria silagem de milho como fonte de fibra, que é a principal forragem, segundo o levantamento do professor Danilo Mini dos confinamentos, grão úmido ou reidratado e o restante dos componentes da dieta. Então a gente pega aí nessas duas dietas, o que ele fez? Ele extrapolou, né? Quantos animais que conseguiriam tratar em 1 hectare de milho cultivado, sendo que em 1 hectare ia só colher para Snap, e no outro hectare uma parte ia ser colhida para fazer planta inteira e uma outra parte grão úmido. E ele viu que quando só colhe o Snap, daria para aumentar 10% a lotação do confinamento. 10% o número de animais por hectare. Então ele tem essa vantagem também para o confinamento de gado de corte, tá, pessoal? E para o gado de leite, Gustavo, como você vê, aí vai depender muito da qualidade da sua forragem principal, sabe, o Bruno?
Se você tiver uma silagem de milho passada, tá? Que acima de 40% de matéria seca, por mais que ela tenha alto amido, o grão não quebrou direito, fibra ruim, entendeu? A fibra, a gente sabe, a planta vai ficando velha, lignifica, parede celular secundária super espessa, digestibilidade de fibra cai em consequência disso tudo. Se você falar para mim qual que você prefere numa dieta dessa, usar um snap ou grão úmido? Eu prefiro usar o grão úmido, porque o grão úmido não vai carregar esses componentes fibrosos. Mas se for uma forragem, uma silagem de milho à base, bem feita, com 44% de FDN, 30% de amido, né, acima de 30%, com a digestão de fibra legal, beleza, o snap vai entrar bem. Só que num cenário de forragem ruim, que passou por cigarrinha, seca, ou colheu passada demais, o snap, o gado de leite, pode ser um problema, tá? Então, eu gosto de colocar essas situações práticas e, basicamente, o snap, a composição dele aí, você vai ter... Você vai ter aí 70%, 75% de grão, tá? Varia aí um pouco. E o restante aí, 15% a 10% palha e sabugo aí, respectivamente. Ou pode variar um pouquinho, mas via de regra é isso. Então, quando a gente chega na consultoria, a gente pega lá umas 10 espigas, separa cada componente, pesa, para ver, mesmo que seja na matéria natural, sem fazer a matéria seca, como é que é a proporção de cada componente, tá? E o produto final, cara, vai ter aí de 50% a 60% de amido, 20% a 25% de fibra, de FDN. Matéria seca aí, o ideal, a gente gosta, né? Colher ele aí na faixa aí de 60% a 65% de matéria seca para compactar bem, tá? E normalmente quando o grão está na umidade de grão úmido, ele está com 65%, 35% de umidade, né? Perdão, 30% de umidade, 30% a 35% ali mais ou menos. O snap sempre vai ser, normalmente, tá? 5 unidades abaixo a matéria seca dele. Se o grão está com 70% de matéria seca, o snap vai estar 65%. Se está 65%, o grão 65%, o snap vai estar 60%. Porque o sabugo e a palha adicionam umidade na massa, apesar da aparência seca, né? Visualmente, né? Então, o fato dessa umidade estar vindo do sabugo da palha também permite você ter uma janelinha de corte maior do que a do grão úmido. Então é isso. Eu acho que o snap você vai ter que comparar ele com o grão úmido, com o milho reidratado, com o milho seco. Você não pode comparar ele com a silagem de milho planta inteira, apesar que no confinamento de gado de corte ele tem o potencial de substituir a silagem de milho planta inteira, porque no confinamento você precisa de pouquinho de fibra. E às vezes é melhor fazer o snap, num caso aí de uma fazenda que é mais desafiadora, e pôr caroço de algodão, que é um subproduto fibroso que gera ruminação, tudo mais, do que realmente você usar uma silagem de planta inteira pelo volume, cara, que você tem que colocar no vagão. A parte operacional no confinamento é muito importante. É preferível você fazer menos vagões. À medida que você vai pondo mais forragem, você tem que fazer mais vagões, mais misturas ao longo do dia, sabe? Mais batidas. Então isso é um problema. Mas assim, basicamente, eu acho que eu tentei abordar aí a composição morfológica do snap e nutricional. E o grande desafio, cara, na hora da colheita, sabendo que está no ponto certo e tudo mais, é regular a máquina para ela não colher a parte superior da planta, né, como um todo, só tirar a espiga. Se estiver colhendo caule, espiga e folha acima, você vai aumentar a fibra no seu material, entendeu? Que lá não vai fazer mal para o animal, não, mas vai atrapalhar a operação, porque
esse caule começa a enrolar na rosca sem fim, e aí o cara de tempos em tempos tem que desenrolar ele, reverter a rotação da rosca para tirar. Esse caule vai formando um caracol ali que às vezes as espigas não conseguem ser capturadas pela máquina, então elas começam a pular fora da plataforma. A gente vê muito isso acontecendo, então por isso que é importante andar atrás da máquina do snap para ver se está tendo muita espiga. E qual que é o desafio disso, né? Essa espiga que cai ali, além de você estar perdendo amido, esse grão vai germinar depois, vai formar o tal do milho que a gente chama de tiguera, que é o milho que brota da espiga. Esse milho tiguera, ele vira armazém de cigarrinha, de doenças, lagarta, tudo. Fica ali Então, na hora que você plantar de novo, e o problema dele, que normalmente ele é resistente a Roundup, né? Então não adianta você passar Roundup, tem que... É mais complicado, né, você atuar nele. Então, todo desperdício que tiver de grãos ali que ficar, além da perda do grão em si, você tem esse problema também, sabe? E aí vem várias regulares, cara. Tipo assim, um ponto de colheita importante, a velocidade que a máquina está colhendo, a velocidade que está a rotação dos torpedos que destacam a espiga, a distância entre os torpedinhos ali, né? A velocidade do caracol, que é a rosca sem fim, né? Tudo isso é importante, e, claro, dentro da máquina, o tamanho de corte, a gente normalmente colhe com o menor tamanho de corte possível, que é 6 milímetros. Algumas máquinas são 5. As facas têm que estar em perfeito estado e afiadas. A distância entre a faca e a contrafaca tem que passar uma folha de tamanho A4 ali. É bem justo. O principal sinal que a gente vê que não está justo é quando começa a aparecer rodela de sabugo. As máquinas, para picar melhor a palha da espiga, tem um anteparo que chama peneira repicadora ou piso repicador, que é instalado no assoalho da máquina. Você tem que pedir para vir com isso, para o prestador comprar esse utensílio, porque ele melhora a picagem da palha. Tá? O desafio grande ali é picar a palha da espiga. A palha da espiga, longitudinalmente, você consegue desfiar ela, mas transversalmente é impossível, é muito difícil você rasgar ela na mão. Então você tem que ter as facas em bom estado, faca contra faca bem ajustada e essa peneira ou piso repicador que vai no fundo do nosso assoalho da máquina. O cracker tem que estar no menor espaçamento possível, 1 milímetro, tá? Então, assim, são detalhes da operação. A gente monitora a Penn State, apesar de não existir uma recomendação adequada de distribuição de partículas. A gente tenta evitar passar de 8% na caixa de 19%. A gente usa a mesma referência da silagem de milho por não ter outra, tá? E busca ao máximo nessa peneira de 19%, que eu sempre digo, ela mostra os defeitos da colheita. Se tiver palha muito grande, pode ser a fiação de faca, tamanho de corte, pode ser essa questão de não ter essa peneira ou chão repicador no assoalho da máquina. Se tiver roseta de sabugo, é porque a faca contra a faca não está bem ajustada. E a gente quer pelo menos abaixo de 8%, é uma meta que eu tenho usado, não tem validação científica, então estou deixando isso aqui bem transparente. E a gente avalia o processamento de grãos, cara. A gente seca lá 350 gramas de amostra da airfry, depois tira da airfry, coloca numa bacia com água, faz a separação hidrodinâmica, né, que nada mais é quando você joga esse material seco ali na bacia com água, o grão afunda e a fibra flutua. Você tira a fibra com a peneira, desce o coar leite, drena a água, vai ficar só o grão, você pega aquele grão, joga na airfry, deixa ali 25 minutos a 130 graus Celsius. A cada 5 minutos você abre ali a airfry, só dá uma misturada, porque como está muito úmido, pode colar no fundo da airfry. E depois a gente usa uma peneira de crivo de 4,75 milímetros, que inclusive nós da Tracking Feed comercializamos,
que só o grão quebrado em 8 pedaços passa por ela. E aí a gente calcula a proporção de grãos quebrados em 8 pedaços. Ou mais, né? Pode estar quebrado até em mais pedaços, né? E a gente busca esse número aí acima de 70%. Também é uma métrica, recomendação nossa. Isso não tem em livro, nada não. E não tem nenhum grão inteiro. E o resto, cara, da operação aí está relacionado a inoculante, né? A gente usa bactéria heterofermentativa. As principais que a gente tem no mercado é a Lactobacillus buchaneri, que tem mais estudos, tem a Lactobacillus hilgardi. Regular adequadamente a dosagem, isso é importante. E para regular a dosagem, o que a gente tem que fazer, né? A primeira coisa é errar no primeiro tanque de inoculante, porque você não tem noção ainda de quanto que a máquina vai colher em massa. Você pode saber até a vazão lá da máquina do inoculante, né? Da bombinha do inoculante. Mas você não sabe quanto que vai colher no mesmo tempo, concomitantemente. Então a gente erra na primeira, chuta lá um número de saquinhos, 4, 5, mistura isso numa água sem cloro, né? Previamente num balde, depois vira isso dentro do tanque de inoculante. Se puder ter uma peneira ali é bom, porque qualquer inoculante que não foi bem misturado vai formar pelotinho que pode entupir o bico da máquina. E aí você fala para o maquinista, na hora que zerar o inoculante, você me fala. Não, zerou o inoculante, você pega lá com a turma do silo, ó, quantos caminhões aqui que derrubaram? Aí ele vai falar para você lá, já derrubou 100. Cada um tá vindo com 5 toneladas. Beleza. A gente tem 500 toneladas aqui. Cada saquinho de inoculante trata 50. Então é 10 saquinhos, então. E aí você acertou daí para frente. É o jeito mais fácil, tá? Se tiver outro, eu não sei. Na hora da operação lá é o jeito mais fácil. Errar na primeira e acertar nas outras. E aí, cara, entra várias etapas, né? A gente preocupa com temperatura de inoculante passar de 34, 35 graus Celsius a caldo dentro do reservatório, e é comum, tá? Passar. Vai gerar problema, vai matar o inoculante ou diminuir a eficiência dele. Então, às vezes, a gente tenta que a máquina... Eu tento, às vezes, fazer para o cara lá, põe na vazão máxima aí que você tem de inoculante para acabar o tanque rápido. Eu não quero que acabe a cada 2 ou 3 horas, mas se eu conseguir fazer que ele acabe pelo menos no meio-dia, e aí eu faço uma calda nova, é interessante. E às vezes a gente já jogou até gelo dentro, né? Uma garrafa com gelo, né? Uma garrafa PET com gelo lá dentro para tentar ver se conserva mais. Isso é até um projeto que a gente tem que a gente está tentando desenvolver com a empresa de máquinas, ele dizer a temperatura do inoculante lá dentro para a gente e até, quem sabe, criar um sistema de refrigeração para manter esse inoculante bom. O ideal não é guardar inoculante de um dia para o outro. Então, se o cara fala, tá sobrando inoculante aqui, Gustavo, aumenta a vazão aí. Vamos acabar com ele hoje para não dormir calda velha de um dia para o outro. E no silo, cara, o que a gente faz é botar a lona nas laterais do silo, na lateral do silo, e vai enchendo o silo de maneira, como é que eu posso dizer, diagonal, né? Em rampa, porque isso aí aumenta a pressão de compactação. A gente tem que ter 40% de peso de trator do que chega por hora, então se chega a 100 toneladas, por hora tem que ter 40 toneladas de peso. E aí, meu amigo, aí você vai ter que dividir isso em 2 tratores, uma pá carregadeira, ver o que dá para fazer, e se não der, enche 2 silos simultaneamente, né? Pode ser um caminho. Faixas aí de 20 centímetros, 20 a 30 centímetros de compactação, então o caminhão derruba, você tem que vir já com a pá carregadeira ou um trator que tem uma lâmina atrás e esparramando isso. O tempo de enchimento de silo, quanto mais rápido, melhor. Não gosto muito de passar de 2 ou 3 dias. 3 dias para mim é o limite. Quanto mais tempo aberto,
mais está se perdendo, né? A planta está respirando ali enquanto tiver oxigênio. Lona, eu gosto de usar a barreira de oxigênio, né? A gente já botou na lateral ali uma lona mais barata, né? Pode ser até de reuso. Eu prefiro lona nova, né? E depois, na hora que fechou o silo, vem com a lona barreira de oxigênio. Depois vem uma dupla face boa, que foi feita aí com plástico virgem, 100% plástico virgem, com proteção contra raio ultravioleta, com a resistência ao rasgo grande. Então, o ideal é você testar lá na hora, tentar rasgar, para ver se rasga ou não. Não pode rasgar, né? É um teste mais prático. E normalmente ela vai ter aí acima de 150 micras, tá? Que é a espessura dela. Mas não necessariamente tem lona aí, cara, que tem 200 micras, é feita de plástico reciclável e que rasga. E não tem proteção contra raio UV. E depois que você tampar, cara, é botar aí peso, né, em cima dessa lona, né? Normalmente eu gosto muito de usar pneu cortado, que funciona bem. O manejo é mais fácil. Tem gente que põe terra, dá um trabalhão. Cara, ponho terra só talvez no perímetro ali do silo, sabe? Mas no meio ali, cara, faz o perímetro também inicialmente com pneu, tampa só as pontinhas das lonas mesmo com terra, e aí depois você faz cinturões aí a cada 4 metros, 3 metros com pneu atravessando o silo. Não passe as bordas do silo, né? Então, se o silo termina ali a parede, não passe aquela parede. A gente sobe no máximo aí uns 20, 25 centímetros, porque se cair água da chuva, ela corre para os lados. E depois, na hora que fermentar, você vai ver que aquele murunduzinho só que você deixou baixou. Mas não faz um negócio 1 metro e meio, um silo superfície em cima do silo trincheira, né? Se for o caso. E, cara, o Snap, por ser um produto caro, a gente pode ensinar em silo de alvenaria, cara, né? E com o maior cuidado possível com todas as tecnologias que eu abordei aqui possíveis para você. Tem como embutir, tudo certo também, fazer silo bag, né? Aquele silo salsicha, funciona também. O perigo mais do silo salsicha é rasgo, né? Você tem que ter um manejo muito bom para ficar vigiando, né? Se for rasgar. E na hora, cara, que abrir o tempo para esperar, né? A gente fala aí 60 dias para maximizar a digestibilidade do amido. E para agir a Lactobacillus buchaneri, ela precisa também aí 45 a 50 dias para ela agir, entendeu? Então essa história aí que é buchaneri, com 10 dias dá para abrir. Bom, pelo menos até onde eu sei, não. As pesquisas mostram aí que até ela produzir o ácido acético, que é o que vai combater a levedura no pós-abertura, ela precisa de mais tempo. E aí, cara, fatia de corte aí de 15 a 20 centímetros por dia. Não afofar o silo, ele tem que ficar um paredão. E se porventura, por algum motivo que não deu para fazer o processo adequadamente, está esquentando, aí talvez você pensar em usar um ácido propiônico para bater no painel ali. Aí tem várias empresas aí, normalmente eles recomendam aí meio litro por metro quadrado, aí depende de cada um, para não esquentar, se tiver acontecendo. Pode acontecer, né? Porque são muito passo a passo aí para fazer dar certo e às vezes escapa alguma coisa. Mas eu acho que resumidamente é isso, Bruno. Muito bom, Gustavo. Acho que a gente passou por vários tópicos interessantes aqui que quase dariam outro episódio. A gente falou das diferenças ali para as outras silagens de grão, para o grão reidratado, para o grão úmido. A gente falou de você falou, melhor dizendo, das inclusões na dieta de leite e corte, quais que são as peculiaridades de cada sistema. E eu gostaria só de me aprofundar em 2 tópicos aqui, Gustavo. A primeira é na escolha do híbrido. Você tem alguma diferença no milho que vai ser colhido para Snaplade, para aquele que vai ser colhido para somente grão? Porque eu imagino que, às vezes, o produtor, e qualquer produtor fazendeiro, ele vai estar exposto e sensível ao mercado. Então, pode ser que se em algum ano
o preço do milho venha a cair muito, ele poderia tomar a decisão de colher o milho para Snaplade ou isso não seria uma decisão muito fundamentada? Ô Bruno, assim, essa questão de híbrido específico, cara, é muito complexo. A gente não tem um posicionamento de um híbrido para Snap. Se você perguntar para mim, cara, que variáveis aí que seriam importantes no milho para Snap, é empalhamento da espiga. Porque se a espiga lá, a pontinha dela ficar muito exposta, aquilo ali vira um funil para acumular água, gera micotoxina. Só que isso também é importante para milho seco, para grão úmido, até para a planta inteira também. Tá? Um pouco menos, que ela fica menos tempo no campo, mas é importante para evitar os fungos que vêm da lavoura, né? E assim, cara, para a planta inteira, a gente tem algumas recomendações por região, que aí a gente tem aqui na Exalc mesmo, né? Aqui em Piracicaba, eles fazem gratuito, chama Guia da Forragem, você vai entrar lá, acho que tem mais de 15 locais no Brasil que eles avaliam a produção por hectare do híbrido, colhido no mesmo ponto de matéria seca, fala as doenças que ele é resistente, como é que ele desempenhou para cigarrinha, para lagarta, e fala a qualidade nutricional dele. Ele vai entregar lá para você qual que é a produção de matéria seca digestiva por hectare, para aquela região. Aí você vê, cara, pô, na minha região, igual você está em Lages aí, mas não tem essa avaliação para Lages. Pô, mas dentre essas 15 localidades, qual dessas localidades que tem uma condição edafoclimática, altitude, longitude, latitude parecida com a minha? Essa aqui. Não me toque. Sei lá, eu sei que lá em Não Me Toque tem. Então vou usar os dados de Não Me Toque. E boa. Já é um primeiro cenário. E a gente tem feito, né, nas fazendas maiores, elas fazem os próprios ensaios delas. Toda fazenda grande, cara, tem lá, testa 5, 6 híbridos em plots todo ano. 6 a 10 híbridos, na verdade. Olha, quais que desempenharam melhor? Na safra, na safrinha, para Snap. E aí o cara faz o próprio laboratório dentro da fazenda dele. Os grandes fazem isso. Quem não consegue tem o guia da forragem aí que pode ajudar vocês. Interessante, Gustavo. E outro ponto só era para a gente passar de novo, então, nessa parte do monitoramento da colheita. Então, seriam os 3 principais pontos, a umidade do grão, a linha negra e talvez também a penny state durante o processo daí de colheita, é isso? Sim. Normalmente a rotina que a gente faz primeiro é rodar as lavouras, os talhões, se tiver ido diferentes, para definir quem que vai começar primeiro, né? Legal. E aí, primeira coisa que eu olho, que é o que eu tenho ali na mão e visual, é o quê? Avaliar a linha negra. Então, quem estiver mais próximo da linha negra, por mais que eles não tenham chegado, mas qual que está mais próximo de chegar? Né? Esse aqui, cara, tá com 80%, 90% da linha do leite já. Né? Não chegou na linha negra, mas já está quase. Então, esse é o primeiro, porque os outros estão tudo antes disso. Então, primeiro eu defini, aí eu começo a colher, eu avalio a matéria seca. E é interessante, cara, que aquele medidor de umidade de grão que o pessoal usa, parece que ele está errando muito. Se você for lá avaliar a umidade do grão. Então, eu prefiro... Primeiro eu vejo qual que está mais próximo da linha negra, começo com ele, na hora que colher eu pego a amostra e faço a matéria seca. E aí, se a matéria seca tiver aí de 60% a 65%, 55% a 65% de matéria seca, tá beleza. Se for subindo de 65% de matéria seca, começa a acender o sinal de alerta. De 70% não pode passar. Depois, cara, é avaliar a pen state e o processamento de grãos, né? A gente corre atrás disso aí, mas antes disso, né, de ligar a máquina, preparar o inoculante, ajustar a dose, aí depois que vai fazer isso. É a avaliação aí de pen state, processamento de grãos, vai na máquina, faz os devidos ajustes até ficar bom, e aí o resto da operação, né, que é ter botado o lona nas laterais do silo, ter Legal. colocado o número de tratores suficiente para compactar. Não, uma coisa que eu não falei da compactação, né? O tempo de compactação ele é 10% maior que o tempo de colheita.
Então, se o seu tempo tem 10 horas de colheita, é 11 horas de compactação. O cara começa 1 hora antes da operação e começa meia hora antes da colheita e termina depois meia hora do último caminhão que caiu. Então tem que estar vendo tudo isso aí ao mesmo tempo. Entendeu? Tem que estar em cima. A gente fala assim, ó, silagem, cara, é uma semana que define o seu ano. Você tem um cara ali, cara, que você tem que ter um cara ali que tem que ser o capitão da silagem e que ele esteja coletando os KPIs, né, que são os indicadores-chave, e tomando decisão rápida. Se ele ficar por conta de arrumar trator, arrumar peça para aquele trator, acabou, ele saiu do padrão ali de fazer o checklist, o playbook, que a gente chama, né, durante a parte da silagem. Então, tem que ter essa pessoa, cara, porque é uma comida muito cara, seja qualquer silagem. O processo inerentemente já tem perda, sabe, Bruno? Então, uma silagem top aí já perde 5%, 8%, né, natural. Então, se você não ficar em cima, meu amigo, vai perder 20%, 30%. E aí o rombo é grande, e se tiver muito ainda fungo, pode intoxicar os animais com micotoxina. E aí, novela, né? Um problema puxando o outro, né? Então, o que a gente faz na consultoria sempre, às vezes a gente não consegue ficar lá a colheita toda. A gente capacita 2 profissionais para estar monitorando e gerando dados para a gente de forma que de longe a gente consiga ajudar. Então, a gente dá o start, deixa a máquina no ponto de bala, deixa a equipe treinada, essa parte inoculante, qual inoculante comprar, como misturar, como fazer o ajuste, como compactar, como avaliar as coisas, e aí, quando eu for embora, eu consigo ajudar o cara de longe, se ele gerar os dados que eu preciso para tomar decisão. Bacana. E Gustavo, criando um cenário aqui hipotético, se eventualmente o produtor perder aquela janela de corte e o milho acabar passando, qual que é a tua opinião sobre adicionar água no momento de ensilamento e como uma técnica, enfim, para aumentar a umidade ali da palhada, da palha, do sabugo e do grão, né? Cara, ajuda. O grande desafio é a homogeneização. Ou a água lá não é também é um desafio, né? Mas o grande problema é a homogeneização. Se você consegue fazer isso bem feito, tudo certo. Vai ajudar. Numa situação de crise, a gente já fez isso aí já. Bacana. Gustavo, acho que a gente pode se encaminhar aqui para as perguntas finais, que agora não necessariamente são técnicas, mas antes eu gostaria de dizer para o pessoal que a gente gravou já um episódio número 23 com o Rafael Reis e que a gente falou de silagem de planta inteira e a gente comentou desde da adubação do solo também, escolha do híbrido, processos, enfim, de fechamento do silo, ponto de corte, e tanto o episódio do Rafael quanto o guia da forragem vão estar aqui na descrição do episódio para depois o pessoal conferir. E eu sempre faço, Gustavo, algumas perguntas finais que não necessariamente são técnicas e hoje eu vou começar também quebrando um pouco o protocolo. A primeira pergunta é: como é virar pai? Ah, cara, é a maior emoção do mundo. Porque é o maior projeto, eu acho, da minha vida, né? De ser referência. Eu tive é uma emoção muito grande e a gente passa, Bruno, a entender, a ter mais respeito e carinho pelos nossos pais. Eu acho que a gente só entende o que eles fizeram pra gente ou valoriza mais depois que a gente é pai, porque tem um ser ali que depende 100% de você e que você tem que ser referência para ele, né? E que tudo que você fizer, ele vai copiar, ele vai aprender, seja o bom, seja o errado. Então, ele levanta um pouquinho mais a régua do ser humano que você quer ser para influenciar ele. E outra, cara, dá muito trabalho, com certeza.
cansa, e não é culpa dele, né? Ele é natural, esses primeiros meses é um desafio muito grande, acordar, e sobrecarrega principalmente até mais minha esposa, porque às vezes eu estou viajando. Então, a mulher, a gente tem que valorizar muito a esposa, porque é um nível de estresse gigante, né? E ela tem que dar leite toda hora, ela passa pelo processo de parto, ela passa um desafio na parte emocional muito grande. Então, você tem que ter pessoas para te dar suporte. E a minha família tem ajudado muito nisso, as amigas da minha esposa também. Então, é importante você dar esse suporte para a sua companheira, sua esposa, nesse momento. E eu tento fazer sempre que eu estou presente lá. Mas é aquilo, cara, na hora que a criança ri para você e você tem aquela interação que é única, é uma acalentação no coração que eu nunca senti. Então, assim, eu sempre adorei criança, sempre fui um primo que eu sempre brincava com meus primos mais novos, né? Levava para andar a cavalo, para pescar lá no sítio, sempre mostrava, sempre gostei muito de criança. Só que com o meu filho ainda está sendo mais diferente ainda. É uma emoção única, de tudo isso aí que eu falei para você, né? Passei a entender melhor meus pais, a respeitar eles mais, a ser muito mais grato, porque eu tô entendendo e olha só que tem quase só 3 meses, né? Mas eu entendi o que minha mãe e meu pai passaram para me formar até onde eu cheguei, e, assim, o quanto que eu e a minha esposa estamos também aprendendo. É um aprendizado a todo dia, né, cara? Como trocar fralda, como dar banho, como quando tá com tosse, como é que desengasga, como é que dá os remédios. Então, cada coisinha nova se assusta, né? Mudou a textura das fezes, tá com muitos gases, tudo isso aí você vai aprendendo. Então, o primeiro é um desafio maior, acredito que os outros vão ser mais tranquilos. Mas, cara, é uma experiência que eu acho que todo mundo vai viver, e eu acho que, assim, quem puder passar tem que passar, né? Porque eu acho que a experiência da vida não é completa se você não passar por isso. E até religiosamente eu vejo assim, cara, igual Jesus Cristo morreu na cruz e Deus viu aquilo. Eu falei, cara, como é que Deus mandou o filho dele para morrer na cruz? Isso deve ter sido algo muito forte, né? E ele tinha um propósito muito grande, né, para salvar a gente, e eu passei até a valorizar isso muito mais, que eu falei assim, cara, nunca que eu ia deixar meu filho, né, morrer numa cruz, né? E tudo isso, cara, junto tanto de emoção aí, então é uma coisa muito fantástica para o meu amadurecimento como pessoa, como ser humano. Eu acho que está sendo a experiência mais intensa que eu já vivi até hoje. Que baita mensagem, Gustavo. Penúltima pergunta também tem relação com isso que a gente comentou. Você comentou da importância dos estágios na tua vida. Onde é que foi o seu primeiro estágio e o que tu lembra de ter aprendido? Cara, o meu primeiro estágio, como eu fui para a área científica, eu ficava muito na fazenda do meu professor, tocando experimentos, né? E assim, e aí eu fiz o primeiro estágio lá, até antes de entrar para o grupo de estudo. E a minha missão era monitorar o crescimento das bezerras das bezerras de fase de casinha, né? E é até engraçado, né? Que foi meu primeiro estágio. Eu tenho uma foto minha com meu irmão, cara, esse eu devia ter 8 anos, 7 anos de idade, que nós estamos na frente de uma casinha de bezerro, lá na Embrapa, e nós fomos ter um projeto de inovação, tecnologia. O nosso equipamento era uma casinha de bezerro moderna, que pesava a bezerra e pesava o quanto que ela consumia, né? São as coisas aí ligadas. Mas meu primeiro estágio foi no bezerreiro lá da fazenda do professor Marcos, e aí eu monitorei 15 bezerras lá, que eu medi quanto que elas estavam bebendo de leite, quanto que elas estavam consumindo de ração, quais que ficaram adoecidas, peso a desmama, quanto que foi o ganho de peso.
E eu me envolvi tanto nesse projeto que na época tinha um livro da Embrapa escrito pelo Oriel, que era um pesquisador de bezerros. Eu li esse livro todo, montei um relatório caprichado. Cara, e ali o cara que foi o meu gestor do meu estágio falou, cara, você fez muito mais do que a gente esperava. E aí eu ganhei essa moral com eles. Então, assim, foi um baita aprendizado, sabe, o Bruno? E assim, cara, eu acho que eu devia ter feito mais estágios fora. Como meu foco era muito pesquisa, todo experimento eu estava ali. Então, eu acho que nesse ponto, para mim, que estava ligado à pesquisa, eu fiz o certo. Mas se você quer virar um profissional melhor, cara, se você for trabalhar para ser consultor, roda o máximo de fazendas possível, cara. Vai nas top 100 do Brasil, pega a lista lá e manda e-mail para todas. Se você nessas das top 100 passar em 6, 8, e em cada uma delas você deixar um legado que o gerente pode escrever uma carta de recomendação para você, beleza, meu amigo, você já fez o seu. Aprenda, seja interessado, seja curioso. E eu falo, né, cara, eu sempre estudei muito, passei em 3 instituições muito boas, que foi a UFLA, a Exalc e a Universidade de Wisconsin. Mas quando eu virei consultor, cara, eu levei demais o meu nível de aprendizado, cara. Então, assim, na operação, quando você é o líder do que você está fazendo lá e tem que sair, tem que dar certo, nesses, vão ser quase 5 anos aí de consultoria, o que eu aprendi na operação de silagem ou de nutrição, formulação de dieta, manejo alimentar, não tem como descrever, cara. Foi muita coisa. Que parte eu poderia ter já aprendido se eu tivesse feito mais estágio, sabe? Mas para mim foi no momento certo. Para mim estava tudo bem, porque o foco na época era pesquisa. E outra, se você conseguir fazer um estágio internacional, cara, isso carimba muito bem você fica bom no inglês, as empresas valorizam isso. Hoje, o meu desafio é aprender o espanhol, né? Tá aparecendo muita oportunidade na América Latina. Por enquanto, eles estão aceitando eu falar em português, mas eu falei, cara, podia já ter falado espanhol, né? Por que não? É aquele negócio, às vezes, quanto tempo que você ficou ocioso aí na faculdade? Então, cara, faz estágios internacionais, e é importante, assim, né, Bruno, você ter a fotografia do que você quer chegar, né, cara? Eu acho que todo mundo começa a montar um quebra-cabeça como? Ele precisa saber a fotografia. E aí ele vai montando as bordas do quebra-cabeça primeiro, né, que as peças são retinhas. Então você tem que ter a fotografia do que você quer, senão você fica andando em círculos. Então até o doutorado eu já tinha desenhado para mim, cara. Depois, aí eu fui para a empresa de tecnologia, não deu certo. Fui para o Track and Field, que a gente é consultoria e treinamento. Pô, tá dando certo agora. E aí eu já tenho um outro mapa para mim. E às vezes a fotografia muda. Mas até o doutorado eu fiz o que eu queria e eu tinha uma foto para 10 anos. Sabia o que eu tinha que fazer, eu tinha que aprender inglês, escrever inglês, rodar estatística, coletar, publicar o máximo que eu pudesse, dar o máximo de palestras que eu pudesse. Eu tinha isso aí já bem. Agora eu estou fazendo algo que também não teve ninguém ainda que pavimentou esse caminho, né? Mas eu estou aprendendo, né? Eu acho que essa clareza de ter esse mapa até onde você quiser chegar, pelo menos para os próximos 5 anos, é importante. Depois você tem que ver quem já chegou nesse lugar que você quer chegar e baixar o currículo dele e entender o que ele fez, entendeu? Tentar aproximar desses caras. Outro hábito importantíssimo é a leitura. Leia coisas fora da sua área. Vou deixar aqui alguns livros, né? Tem um que é fantástico, que eu li recentemente, que é do Rick Basaglia. Inclusive, ele tem um podcast chamado Lugar de Potência, que ele acredita, né? Aquele conceito do Ikigai, que é onde você está fazendo o que você gosta, onde você tem talento e que você é reconhecido pelo que você faz e bem pago pelo que você faz. Então, a maior busca nossa é achar esse lugar nosso. Eu brinco assim, se o Einstein jogasse basquete, ele ia ser um frustrado. E se o Michael Jordan estudasse física, ele ia ser um frustrado. A grande estalo foi ele achar o lugar onde ele era bom.
rápido. Então, isso aí, cara, é importantíssimo. Esse livro aí, cara, Lugar de Potência, é fantástico. Tem um outro livro, cara, do Maurício Bevenuti. Nossa, cara, eu não vou lembrar Audaz? aqui. Não, ele não é o Audaz, eu li os 3. Cara, digita aí Maurício Bevenuti, tem 3 livros, não é o Audaz, depois eu acho aí, e passo Incansáveis. Desobedeça? Desobedeça, esse livro aí. Fantástico também, Desobedeça. Princípios, do Ray Dalio. 3 livros aí, esses 3 aí, se você ler, vai explodir sua cabeça para começar a pensar nisso, né? E faça coisas diferentes que ninguém está fazendo. E aprenda o ciclo de desenvolvimento, que é o quê? Você vai tentar fazer algo diferente, vai dar errado, você vai corrigir, vai surgir outro erro, você vai corrigir, vai treinar sua resiliência, você vai ter alguma coisa, um resultado daquilo que você fez e você andou 3 degraus para frente. E a vida são feitas de loopings. Não, você vai ver nesse livro do Princípios, ele fala isso, não é uma reta. É a mesma coisa, eu tentei fazer essa casinha de bezerro, aí teve a época que eu ganhei os prêmios de startup, aí eu fui fazer aqui na pandemia o teste, deu um monte de coisa errada, mas corrigi, vendemos para Cargill, botou na Colorado, deu um monte de coisa errada e a gente foi corrigindo. Cara, mas isso gerou um ciclo de aprendizado gigante. Eu acessei mesas, eu treinei da pitch de vendas para um monte de investidor, eu dei palestra em um monte de evento. Cara, eu tava aprendendo. Aí o cara, mas deu errado. Cara, dá errado. Eu ganhei experiência, cara. Entendeu? Tipo assim, eu tirei um produto do zero e pus na maior franquia do Brasil. Isso aí ninguém consegue copiar. Isso está no meu currículo. Isso aí, você não adianta você fazer mestrado, doutorado, você não vai ter isso aí. Você pode ter outra diferente também. Então, tenta criar alguma coisa diferente. Igual você, Bruno, criou aqui o podcast. Outro cria outra coisa. Usa a internet a seu favor para divulgar. Estuda algum tema. Cara, eu falo isso, cara. Eu tenho vontade de fazer isso. Cara, pega um livro desse que eu li. Se eu falar para você o que eu aprendi, montar ali um Reels ou um vídeo, cara, eu tô gerando valor para a comunidade. Eu tô aprendendo mais, porque quando eu começo a falar daquele assunto, eu aprendo mais. Então arrisca fazer alguma coisa diferente. Não passa desapercebido e gaste tempo em autoconhecimento. Esses livros vão te ajudar demais a você se encontrar. E você só vai se encontrar tentando coisa nova. Até você falar, agora sim eu me achei. Essa aqui é o meu lugar de potência. Ou é o meu Ikigai, que seja. Aqui agora, depois que você descobrir, você não dá marcha ré, não. Entra de solo e bate para cima. E para mim a comunicação foi isso, cara. Eu gosto de ensinar, eu gosto de ver o desenvolvimento das pessoas. Você fala para mim que o maior diferencial da minha fazenda não é ir lá e eu apontar onde está errado, não, cara. É trazer a equipe para perto de mim, treinar um cara lá e deixar uma semente minha dentro desse cara lá. Esse cara que vai reverberar o que o conhecimento que eu deixei. Se esse cara não reverberar, acabou. Nada daquilo ali valeu. Entendeu? E isso que a gente tem que pensar. Onde você passar, deixa um legado. Aproxime das pessoas que você quer ser igual um dia, que você se espelha. Manda uma mensagem no LinkedIn, vou estar no evento. Cara, esses dias antes de vir para Piracicaba, eu almocei com o Pedro Veiga, eu sou fã dele. É o diretor global da Cargill. O cara roda o mundo inteiro. Cara simples, humilde. Me recebeu super bem. E assim como outros. Então, tenta criar para você estar junto com esses caras, para você entender o jeito que eles pensam, aprender. Né? Estava falando com o Bruno aqui antes, eu fiz um MBA lá na Link School of Business. Cara, eu paguei para estar lá, né, para fazer esse curso. Cara, mas a galera, a lavagem cerebral que eles fizeram na minha cabeça me fez me enxergar maior. E esse que é o grande lance da vida.
Porque na hora que você tenta algo novo, você subiu 3 escadas e viu um horizonte maior, você não aceita dar marcha ré, cara. Você fala, eu quero mais. E aí você vai ter que se pôr em situações de desconforto. Fazer esse MBA lá na Link, para mim, foi uma situação de desconforto. Investimento alto, ir para São Paulo todo mês. Mas eu tava ali com a galera, pô, tive aula com o Bernardinho, tive aula com o fundador do iFood, com um monte de cara. Esses caras, cara, são tudo fora da caixa. Não tem como não se inspirar. A energia do lugar é diferente. Então você tem que estar fazendo coisa diferente, cara, para gerar resultado diferente. O Einstein falava isso. Fazer sempre do mesmo jeito, as mesmas coisas, esperar resultados diferentes, isso é o conceito de insanidade. E a gente entra, cara, é natural do ser humano você entrar num ciclo que você só faz as coisinhas que você está acostumado a fazer, zoninha de conforto, né? Então, tipo assim, você pega, o Messi foi melhor porque existiu o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo foi melhor porque existiu o Messi. Porque um queria vencer o outro. O Ayrton Senna foi o Ayrton Senna porque tinha um Alan Prost. Entendeu? Para tirar o máximo dele. Agora, se ele ganhasse uma vez, fala, não, agora esquece, já tá bom. Beleza, ele não ia ser o que ele foi, né? Então, é um pouco disso, de estilo de vida que você vai escolher. O Ray Dalio fala muito disso no livro dele. Você pode ser o cara que vai desfrutar da vida, o bom vivant, ou você vai ser aquele cara que quer ter uma versão sua a cada ano. Só que isso dói, meu amigo. Se eu chego aqui para o Bruno e falo assim, cara, você vai ter que dar uma palestra em espanhol lá na Espanha daqui a um ano. Ele vai se matar para estudar, fazer aula, o caramba. Vai lá e deu a palestra. A segunda já vai ser mais fácil, a quarta, a quinta, a 10, pô, agora ele já aprendeu. Agora eu falo assim, Bruno, não, ficou fácil demais. Agora daqui 2 anos você vai dar uma palestra na Rússia. Bicho, você vai revirar, então é outro ciclo. É outra. Só que se você. Eu acho que o grande lance da vida é esse. Quantos ciclos desses você está disposto a passar? Para você evoluir. Isso é a mesma coisa o crustáceo, né? Para ele crescer, ele cresce até o momento que o exoesqueleto limita ele. Depois ele tem ali um fenômeno chamado equidise, né? Ele perde aquele exoesqueleto, cresce para depois formar outro esqueleto e o outro exoesqueleto ele continua crescendo até aquele lá limitar de novo. Só que cada um desses é um ciclo que você vai ter que ficar vulnerável, que você vai voltar a ser o mais burro da sala até você dominar a habilidade. Então, esse é o lance, porque você vai ter que ter muita maturidade para lidar com a falha e não se frustrar com ela. E sim ela ser gasolina, não, agora que eu quero mesmo. Agora vai ter que dar certo, eu vou fazer para tirar o melhor seu. E na hora que você tirar o melhor seu, cara, é impossível você não colher frutos. Mas eu acho que é isso, Bruno. Muito boa essa mensagem, Gustavo. Acho que a gente falou de vários tópicos aqui que, enfim, agregaram em muito para a audiência. E por último, queria saber onde é que o pessoal pode achar, contatar vocês, contatar o serviço de vocês, enfim. Cara, pelo Instagram lá, Tracking Feed, né? TRACKING né? Rastreando o alimento. Esse era o intuito nosso. O alimento é o item de custo mais caro dentro da propriedade. E como a gente tem a nossa equipe multidisciplinar, né? Tem eu que falo de silagem e nutrição de gado de leite, o meu primo, o Ramon, que fala de nutrição de gado de corte, o William da parte agrícola. Então a gente acredita aí o conceito da semente até a nutrição. Então se eu minimizar essas perdas nesse ciclo, a chance da fazenda ter lucro é muito grande. Então lá a gente tem muito material, no YouTube também, temos o nosso canal, fizemos muitas lives, vamos retomar agora. Temos no Spotify também as nossas lives que a gente fez. Lá a gente tem e-books para te ajudar na confecção de silagem, temos equipamentos para ajudar na confecção de silagem, temos treinamentos na área de silagem online e na área de formulação de dietas, e também consultoria, o que você precisar, manda um direct lá ou pelo próprio
Linktree, né, o link da bio do Instagram. Você entra em contato com nós lá, tá bom? Show de bola. Todos os links vão estar aqui na descrição do episódio também. Gustavo, agradeço mais uma vez pelo seu tempo. Esse foi Gustavo Salvati. Agradeço a todos pela audiência e até o próximo episódio.